hoje eu quero gravar aqui, deixar gravado essa mensagem tão importante que a igreja celebra no dia de hoje, né? Jesus Cristo Rei, né? Ele é o verdadeiro Rei. E o seu reinado, nós vamos refletir aqui qual é o reinado de Jesus dentro da nossa história de vida, da nossa vida, né? Como devemos conhecer esse reinado de Jesus, né? Tinha 2 ladrões do lado da cruz. Um disse: se tu és o rei, se tu és o filho de Deus, salva-nos, tira-nos daqui, né? Cadê o teu poder, né? Ele não soube reconhecer, né? O problema nosso é não saber reconhecer, né? O problema não era ali o ladrão. Isso nos faz refletir, gente, como é importante na confissão a gente não querer mais aquela vida e reconhecer o nosso pecado. O que Jesus quer de nós é reconhecer os nossos erros, que nós reconhecemos os nossos erros, né? Então nós precisamos reconhecer. E o outro ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, Jesus vai dizer, né, que chamá-lo de bom ladrão. Bom ladrão é bom? Não, ladrão não é bom. Mas o que a palavra quer nos dizer com isso? O que o Senhor quer nos explicar com isso? Que ele se tornou bom porque ele reconheceu, ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, nós somos ladrões, mas ele não, né? Ele reconheceu seus pecados, suas misérias, suas fraquezas, e o que Jesus quer de nós, que nós reconhecemos os nossos erros. E imediatamente quando ele reconhece o erro dele, Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Então vamos saber o que significa Jesus Cristo Rei na nossa vida diária. Olha que importante a gente reconhecer Jesus Cristo Rei na nossa vida diária. Como viver esse Jesus Cristo Rei na nossa vida diária? Jesus é o Rei, mas não no sentido de domínio terrestre, com forças e poder mundanos. Sua realeza é fundamentada na cruz. Na cruz. Ele reina servindo, amando e sacrificando-se por cada um de nós até hoje. A igreja ensina que ele reina não seguindo a lógica do mundo, de poder e força, mas a lógica de Deus Pai, do amor, do serviço, de doar a vida na cruz, a entrega da própria vida por nós. No ato da crucificação, Jesus não apenas sofre, ele revela a sua realeza através da compaixão e da misericórdia. Ele escolhe a fé, a humildade e o arrependimento das pessoas, como mostra a história do bom ladrão. Apesar de falhar, ele reconheceu Jesus como rei e foi escolhido. Ele reconheceu Jesus como rei e imediatamente Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus perdoa todos os pecados cometidos. É isso que eu disse no início, gente. Quando há arrependimento, quando nós arrependemos, quando nós reconhecemos os nossos erros, dizemos: Jesus, verdade, eu errei. Foi eu, Senhor, eu mereço isso, né? Então, Jesus, ele entra com a compaixão e nos acolhe. Então, apesar das falhas daquele ladrão, ele reconhece Jesus como rei e o escolhido. Cristo Rei no nosso coração. O que significa Cristo Rei no nosso coração? Reconhecer Jesus como Rei e permitir que Ele governe o nosso interior.
o nosso interior. É forte, né, gente? Reconhecer Jesus como Rei é permitir que Ele governe o nosso interior, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas decisões e atitudes. Isso implica submissão. Aceitá-lo como aquele que nos guia, confiar na sua palavra e fazer dela um critério para a nossa vida. É uma realeza espiritual. Ele realiza em nossos corações, dando sentido, dignidade e propósito. Ele é a realeza, ele é a realeza espiritual. Ele reina em nossos corações, dando sentido para a nossa vida e dignidade e propósito de vida. É isso que nós precisamos entender. Se nós entendêssemos esse sentido. Transformação das relações com os outros. O Senhor quer transformar as nossas relações com os outros. Se Jesus reina em nossa vida, seus valores, justiça, perdão, paz, compaixão, deve se refletir em nossas atitudes com os outros. Ser súdito de Cristo significa trabalhar para tornar o reino de Deus concreto, na família, no trabalho e na comunidade. Mas isso depende da abertura do meu coração e da abertura do seu coração. Quando nós todos abrimos o coração para viver essa realidade aqui, o reino de Deus, concreto na nossa vida, na família, no trabalho, na sociedade, na comunidade, tudo será diferente, principalmente para a gente. Vai reinar uma paz, mesmo vivendo um momento difícil, como aquele bom ladrão estava vivendo, um momento terrível. Mas qual foi a paz que ele encontrou? Ele encontrou com o Salvador. Ele encontrou com o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Aquele sofrimento terreno ia passar. E ali Jesus estava levando ele para uma vida eterna. Isso é importante na nossa vida. Isso é muito importante na nossa vida. Nossos serviços, o nosso serviço aos mais vulneráveis, pobres, doentes, marginalizados, é uma forma concreta de viver e a realeza de Cristo Rei. Como Rei, serviço. A liberdade verdadeira, o reinado de Jesus não escraviza, mas ele liberta, ele nos chama a liberdade interior. Cadê sua liberdade interior? Cadê nossa liberdade interior? Seja livre no Espírito Santo de Deus, tenha paz no seu coração, mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida. Mas nós precisamos ser livres, libertos interiormente dentro de nós. Não viver a escravidão do pecado ou do ego. Saia do pecado, reconheça o seu pecado, confesse, peça perdão a Deus, como aquele bom ladrão, reconheceu o seu pecado, deixou cair seu ego, né? Mesmo na última hora. Que bonito, né, gente? Que reflexão. O Senhor nos espera até na última hora, até no último momento. O outro ladrão estava do lado de Jesus e perdeu tudo, perdeu a maior chance da vida dele. O outro,
ele conseguiu, né, o que Jesus promete para ele. Hoje mesmo estará no paraíso, no meu reino, né? Gente, tudo aqui é passageiro nessa vida. Se aqui é bom, imagina o reino de Deus, né? É lindo. Essa liberdade nos reconcilia com Deus e com os outros e consigo mesmo, trazendo a doçura e a paz, esperança. Precisamos ter esperança para olhar para o futuro. Reconhecer Cristo Rei também tem a ver com a esperança de que seu reino não é temporário. Não é temporário. Ele tem autoridade no céu e na terra. Vivemos já como cidadãos desse reino, mas sabemos que também que é a consumação dele está para vir. Nossa missão enquanto cristãos é implantar esse reino do amor no mundo, por meio de ações diárias e testemunho e serviço. Conversão constante. Para viver Cristo Rei, precisamos uma conversão constante. O que aquele bom ladrão viveu na última hora lá na cruz? Uma conversão total, absoluta, né? Olha que coisa mais linda. Aceitar Jesus como Rei aplica um processo contínuo de conversão, né? Deixar que Ele transforme nossos vícios, nossos medos e nossos apegos. É uma realeza que exige renúncia. Às vezes teremos que assumir nossas cruzes para seguir a lógica de Cristo. Também envolve confiança na misericórdia de Deus, reconhecer a nossa fragilidade, os nossos pecados, mas crer que Ele nos ama apesar de tudo isso. Porque isso é importante para mim no meu dia a dia. Decisões guiadas pela fé. Se Jesus é o Rei, minhas escolhas no trabalho, nas amizades, no uso do meu tempo, não são só o que me convém, mas o que agrada o Rei. Buscar fazer a vontade dele. Serviço e compaixão, ver os outros com os olhos do Rei, do reino de Deus, me motiva a ajudar mais e ser mais solidário. Estar presente para quem sofre, estar presente em quem sofre. Resiliência nas dificuldades, saber que Jesus reina mesmo nas dificuldades, me dá força para enfrentar dores, cruzes, decepções, porque Ele venceu pela cruz. Espiritualidade viva, manter uma relação viva com Ele por meio da oração, da participação da Santa Missa, da leitura bíblica, para que Ele realmente reine no nosso coração. Para que Ele reine no meu coração, eu preciso viver todas essas virtudes com Ele. E precisamos testemunhar Cristo Rei na nossa vida. É isso, gente. Essa reflexão, uma pequena reflexão, para que a gente possa saber como viver esse evangelho de hoje. Jesus que morreu na cruz por nós, onde hoje na igreja a gente celebra Jesus Cristo Rei, né? E se nós queremos viver uma vida com Jesus Cristo Rei verdadeiramente concreta na nossa vida, nós precisamos viver essas virtudes no nosso coração, né? Ah, Eliana, mas tudo isso é muito difícil. Não, não é. Sabe? Viver essas virtudes com Deus
ser como bom ladrão, saber reconhecer os nossos erros, é a melhor escolha. Guarde isso no seu coração. O exemplo do bom ladrão aqui nos ensina a viver nessa terra. Reconhecer os nossos erros é a melhor escolha. Reconhecer Jesus como o único Deus e Salvador da nossa vida é a melhor escolha que eu e você podemos fazer.